E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o canal Pensados e Sentidos, o canal onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Você já se perguntou por que que a gente chora? Por que nós, seres humanos, choramos? Eu percebi algo sobre as nossas lágrimas e sobre o fato da gente chorar faz um tempinho. E eu acho que o melhor espaço para compartilhar esse tipo de coisa é aqui. Mas só para contextualizar, eu quero trazer aqui um relato que me aconteceu. Todo mundo sabe que a ansiedade, ela é meio que composta, ela é um conjunto de processos fisiológicos que acontecem dentro do nosso corpo. Ela faz parte da nossa autorregulação, o que é, por exemplo, a resposta de luta ou fuga, que dependendo quais são os gatilhos que vão despertar essa resposta em você, você vai ter uma certa resposta. E dependendo de quais são os gatilhos que para você despertam essa resposta de luta ou fuga, é o que vai definir o quão sensível seu sistema nervoso ele vai ser a esses gatilhos. E também é o que vai definir se isso vai se transformar em um transtorno ou não. A ansiedade em si, ela faz parte dos processos fisiológicos de autorregulação do nosso corpo. Ela faz parte da gente, mas quando ela é excessiva, ela pode sim se transformar em um transtorno, em algo que prejudique a sua vida. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, você tem, por exemplo, a insônia, você tem a síndrome do pânico, você tem o estresse pós-traumático, você tem agorafobia, um monte de fobia também e só vai listando, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu já tive muito problema com a minha ansiedade. Agora eu já me entendo um pouco melhor, o que me faz lidar melhor com isso, né? E esses dias tinha acontecido uma coisa que tinha me deixado um pouco chateada. Não vou contar exatamente o que aconteceu, porque não vem ao caso, né? Mas me chateou um pouquinho. E de repente me chega um dia que eu simplesmente tô começando a sentir falta de ar. E ela não é uma falta de ar comum. Porque eu já senti realmente falta de ar quando eu tive alguma infecção nos pulmões. E não é esse tipo de falta de ar, é uma falta de ar que eu sinto a falta do ar. Realmente. E assim, geralmente, como eu somatizo a minha ansiedade. Começa a me dar um incômodo assim no peito, na garganta, e eu começo a suspirar muito. Porque o suspiro, ele é meio que, né, você tá respirando e você meio que tem que pegar mais ar. É aquela sensação de comer ar, né? E qual é a razão fisiológica pela qual eu consigo explicar esse suspiro? É que o suspiro, e também não só o suspiro, mas o bocejo, eles são mecanismos de compensação para uma hipooxigenação do cérebro. Então, basicamente, eu, no meu estado ansioso, eu começo a respirar de uma forma muito superficial e sem me dar conta disso, né? Então, eu começo a entrar numa hipoxigenação cerebral e daí, como um mecanismo de compensação, eu começo a suspirar. Eu, honestamente, só cheguei a essa conclusão. Porque faz sentido, fisiologicamente falando, faz sentido. E o que mais me incomoda é que sempre quando eu tento suspirar, às vezes eu não consigo suspirar por completo. Meio que tranca meu diafragma em algum momento e eu não consigo suspirar completamente. E isso já me traz uma angústia só pelo fato de eu não conseguir respirar direito. E é nesses momentos que eu percebo que tem alguma coisa que não tá certa. E assim, gente, naquele dia eu tinha me lembrado que eu gosto muito de anime. E eu tava voltando a retomar muitos animes que eu tinha deixado de lado. Só que seguia me intrigando, assim, por que que eu tava me sentindo assim e por que eu tava sentindo essa falta de ar. Porque não é legal viver com falta de ar. E naquele dia eu tinha uma bela de uma distração. Tinha desculpa perfeita para não prestar atenção nisso. Porque eu tinha retomado o meu hábito, meu hobby, sei lá, de ver anime. E eu podia ter ido me distrair e ver anime e esquecer o que estava acontecendo comigo. Só que faz muito tempo eu fiz uma promessa para mim mesma, que depois do ano que eu tive depressão, eu ia tentar ao máximo não voltar naquilo. E o primeiro passo era realmente não voltar à ansiedade. Pelo menos para mim foi assim. Então, no dia que eu me fiz essa promessa, eu falei: quando eu começar a dar um sinal que alguma coisa tá estranha, eu vou escutar. Eu vou escutar meu corpo. Eu não vou deixar isso passar. E assim foi. Eu falei: eu não vou ver anime, porque anime não vai pagar meus ansiolíticos. Vou deitar e vou fazer uns exercícios de respiração que eu ganho muito mais. E por que exercícios de respiração? Porque acontece muito disso, que pela questão da rotina, as coisas acontecem, elas vão ser processadas
pelo seu consciente. E de alguma forma, tem algumas coisas que elas vão ficar no seu subconsciente, meio que marinando. Só que a gente não está consciente dos processos que estão dentro do seu subconsciente. E para mim, os exercícios de respiração, eles são o meu primeiro passo para tentar entender o que está se acontecendo nesse meu subconsciente, sabe? Porque eu sabia que algo estava errado, o meu corpo tá me dizendo que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. E quando o seu corpo ele está agindo de forma estranha, ele não está como sempre, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então eu fui me deitar, fiz uns exercícios de respiração e eu só coloquei uma musiquinha assim nos meus ouvidos, porque é uma forma de eu me sentir mais confortável para tentar entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu gosto muito da trilha sonora do Animal Crossing. A faixa que eu mais gosto, que é essa aqui realmente que eu gosto muito, é o do Brewster, que é um dos personagens do Animal Crossing, né? E eu gosto muito dela, porque é muito lindo e eu me sinto muito confortável, e mesmo que seja de joguinhos, entendeu? Não tô nem aí, cara. Me faz bem, eu me sinto bem, é isso que importa. E com isso, eu estando, né, num lugar confortável, estando num ambiente não só físico, mas mental, no qual eu me sinto confortável, eu consigo me concentrar naquilo que está acontecendo dentro de mim. Você estando nesse espaço, você começa a usar todos os seus sentidos para tentar decifrar o que está acontecendo realmente. E quando eu estava fazendo o roteiro do vídeo, realmente faz muito sentido para mim, porque eu sempre tenho essa analogia de que quando algo está acontecendo, eu me sinto estranha, eu sinto que tem alguma coisa que está acontecendo de errado e eu não sei o que é, eu sempre utilizo a analogia de que eu vou nas minhas gavetinhas e eu começo a revisar, né? Será que é alguma coisa da família? Será que é alguma coisa dos meus amigos? Será que é alguma coisa sobre mim mesma? Será que é uma coisa relacionada a tal pessoa, a outra pessoa? E é justamente as gavetinhas, você tem o sistema das gavetinhas. E o nome do canal, ele vem dos achados e perdidos. Não sei se já fez sentido para vocês, mas vem desse nome, dessa origem. Então, eu ter a minha gavetinha dos pensados e sentidos faz totalmente sentido, porque assim eu vou meio que revisitando as coisas e eu vejo, poxa, será que foi aquilo? Será que não foi aquilo? E é assim que eu faço geralmente. E para cada um de nós, essas gavetinhas elas vão ser sobre determinadas coisas. Cada um meio que vai ter as suas gavetinhas e dentro dessas gavetinhas os arquivos eles vão estar ordenados de formas diferentes. Às vezes também vai ter uma página em branco e faz parte da vida. E essas gavetinhas são basicamente os nossos tópicos sensíveis. Aquilo que é mais sensível para você e aquilo que tá mais propenso a te gerar estresse. Então tava lá eu vasculhando, né, pelas minhas gavetinhas, pelos meus arquivos pensados e sentidos, para meio que tentar ver o que tá acontecendo. Bah, é isso? Não, não é. Procura, 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 procura. É isso? Não, não é. Procura, procura, procura. Mas tudo isso dentro da minha cabeça e no meu ouvido, o Brewster tocando aquela musiquinha maravilhosa. E bom, chegou uma hora, e eventualmente sempre chega essa hora, que eu falo, opa, acho que é isso, hein? O meu cérebro está engajando neste arquivinho aqui. Talvez seja isto. Vamos dar uma olhada. E é um sentimento um pouco estranho, é uma experiência um pouco estranha, porque você sozinho começa a pensar naquilo e você começa a revisitar aquele momento que causou estresse ou algum momento anterior a esse, e esse momento atual ele só foi um catalisador ou ele foi uma forma de você lembrar que existia aquela memória passada que te gerou o estresse. E foi assim que eu basicamente comecei a engajar naquele pensamento, naquele acontecimento que estava se passando na minha cabeça, e eu só comecei a chorar. E esse choro, para mim, é o que sempre confirma que aquilo realmente teria sido o gatilho para desencadear toda aquela reação fisiológica do meu corpo. Um gatilho para desencadear aquela somatização da ansiedade no meu corpo. E logo depois, eu já me senti um pouco melhor. Não vou te dizer que aquela falta de ar, ela desapareceu magicamente, porque até o dia que eu tô gravando aqui eu sinto um pouco de falta de ar, mas não é no nível e não tá me gerando tanto estresse quanto
naquele dia. Faz uns 4 dias mais ou menos que aconteceu isso. Mas eu senti que eu melhorei, que de certa forma aquela ansiedade diminuiu um pouco. Tanto que eu fui escrever esse roteiro. E bom, eu não sei se vocês devem ter percebido, mas eu sou uma pessoa que eu racionalizo, eu tenho uma tendência a ir pelo caminho mais lógico em relação às minhas emoções. Esse canal não se chama Pensados e Sentidos em Vão, né, gente? Mas o que eu queria trazer aqui é para falar sobre as lágrimas em si, e o choro, e o estigma que o choro tem na nossa sociedade. Porque, primeiro, imagina se vem um alien aqui pra Terra e ele vê uma pessoa chorando, uma pessoa aleatória na rua chorando. E daí ele volta pro planetinha dele e ele vai e conta pro amiguinho dele, alien também, o que ele acabou de ver. Imagina só o cara contando, tipo, cara, você não vai acreditar, meu. O pessoal lá da Terra, quando eles estão sobrecarregados com alguma emoção, começa a sair água dos olhos, cara. Tipo, água, sabe? Água, H2O. E imagina que loucura, né? O recurso mais importante para eles, dentro do sistema deles, sistema fisiológico, eles vão lá e eles desperdiçam pelos olhos. E depois ficam reclamando que tá todo mundo com desidratação crônica. Como assim? Mas é óbvio. Então imagina, cara, o nosso corpo, de certa forma, ele é tão sábio que dentro de todo o nosso processo da evolução, a gente chegou num ponto que o nosso corpo ele desenvolveu como mecanismo compensatório as lágrimas. A gente excreta água pelos nossos olhos como forma de compensação ao sobrecarregamento do nosso sistema emocional, do nosso sistema límbico. Não é muito louco isso? Tipo, o Superman, ele atira laser pelos olhos, a gente atira água pelos olhos. Não é louco isso? E é muito diferente, né? Pra quem tem curiosidade, a composição das lágrimas, ela depende, por exemplo, do que está sendo o motivador daquela lágrima, né? Então, geralmente, as lágrimas geradas pelo estresse, elas têm uma boa quantidade do hormônio adenocórtico-trópico, que é justamente um dos hormônios que ele está relacionado com a resposta do estresse, sistema adrenal, né, tudo que desperta a resposta da fuga e luta e tudo mais. E além disso, você também tem as hipóteses da biologia para tentar explicar por que a gente chora. Você tem, por exemplo, a hipótese de que isso geraria empatia com o seu predador. Então, ao ver o predador, o seu desespero, ele não te caçaria. Ou, por exemplo, em relação aos nenéns, que essa é uma forma da gente chamar aos nossos progenitores para eles poderem te ajudar com as suas necessidades básicas e um monte de outras hipóteses que, de certa forma, conseguem explicar o motivo pelo qual a gente chora. Mas o que a gente pode concluir aqui é que o choro, as lágrimas, elas vêm de um estado de pedido de ajuda. O choro em si, ao meu ver, é um pedido de ajuda. O chorar é o dizer estou mal, não estou bem, tem alguma coisa de errada que não está certa. E claro, a gente sendo adulto, a gente entende que pedir ajuda não necessariamente quer dizer que você vai receber aquela ajuda. E eu, pelo menos, não gosto de ver só essa parte de você só chorar porque você quer receber uma ajuda de alguém e quando esse alguém não existe fisicamente ou emocionalmente, você se limite a não pedir ajuda, porque no fim das contas, você tem a si mesmo. Claro que às vezes é bom e às vezes é evidente que a gente precisa ajuda, por exemplo, de profissionais da saúde, saúde mental, mas em muitos casos relativos ao nosso cotidiano, não necessariamente que você precisa é a ajuda de um doutor ou de uma psicoterapeuta. Você só precisa que alguém te escute. E aqui fica um pouco do meu questionamento para vocês. Que quando não tem alguém para te ouvir, será que você não deveria ser a primeira pessoa que deveria estar disposta a se escutar? Será que você não é a primeira pessoa a qual você deve pedir ajuda? Será que o primeiro abraço que você deveria estar procurando não é o seu mesmo abraço? Porque, por exemplo, quando a gente desabafa não porque a gente quer uma ajuda, porque a gente quer uma solução para o nosso problema. Às vezes a única coisa que você quer e a única coisa que realmente te ajuda de verdade
É o simples fato de você falar e de alguém ouvir. Só isso. Mas quando não tem alguém para ouvir a gente deveria simplesmente só se calar ou escutar as nossas próprias preces. E, assim, eu acho que isso é um conselho que eu dou a todas as pessoas do sexo masculino que veem esses vídeos. Cara, chorar não faz de você uma pessoa mais fraca, uma pessoa mais sensível. E por que ser sensível deveria ter uma conotação negativa? Porque deveria ser visto como um juízo de valor eu dizer que você é sensível. Sim, eu sou sensível, eu sinto. Não deveria sentir coisas, eu não deveria sentir os sentimentos. Fazer com que saia a aguinha pelos seus olhos não vai fazer de você alguém menos merecedor de felicidade ou da vida ou de se sentir que você vale a pena do que ninguém. Te fazer expelir a aguinha pelos olhos não vai te fazer menos merecedor. É só a aguinha saindo pelos olhos. E se isso tem um impacto na nossa fisiologia tão grande ao ponto de até neste ponto termos essa feature no nosso organismo como resposta compensatória ao estresse, por que que a gente não faz uso dela? Por exemplo, o fato da gente ter 5 dedos e um deles ser o polegar opositor, tá sendo muito útil pra gente até agora, entendeu? Obrigada, evolução, por nos dar um polegar opositor, entendeu? Porque ela está sendo muito útil. E as lágrimas, elas não podem ser úteis? Podem sim. E eu acho que eu já dei alguns argumentos para vocês. As lágrimas, se elas de certa forma vão te ajudar a lidar melhor com algo que você está deixando de falar, por que não usá-las? Por que não usá-las ao seu favor, ao favor do seu bem-estar? Mas voltando ao chorar, o chorar em si só faz você, de certa forma também, ele te faz reconhecer que você está passando por algo que você nunca imaginou que você ia estar passando. Que você escutou alguma coisa que você nunca imaginou que você ia escutar. Que você presenciou alguma coisa que você nunca achou que você ia presenciar. É a raiva excessiva, é o luto, é a tristeza, é a frustração, é a alegria. Por exemplo, a alegria de você emocionar e chorar que você ganhou R$1 milhão. Você nunca pensou que você ganharia R$1 milhão. Portanto, você está passando por algo que você nunca imaginou que iria passar. Então vem a resposta do choro. E se você tentar traduzir essa palavra, ou ver a outra cara metade dela, o que ela também te diz. O estou passando por algo que eu nunca teria imaginado que eu poderia passar, começa a ser estou agora lidando coisas que eu nunca pensei que eu ia lidar, que eu ia ter que precisar lidar. E logo você passa para aquele momento e vem a resiliência, como presente que ela é, realmente. De te dar essa segurança e te fazer sentir que sim, você lidou com coisas que você não teria pensado que você teria que lidar nessa vida. Você tem o fator do conseguir lidar. A resiliência após a resiliência após o choro, ela se torna a constatação de um choro, de uma prece, de uma dor que ela foi aceita, uma limitação que você aprendeu a lidar, uma dor que você conseguiu aprender a lidar com. Então, amigos, chorem mais. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Chorem mais. Chorar não te faz mais fraco. Chorar também para nós mulheres não nos faz sermos histéricas, loucas. Ai, que você é sensível demais. Ai, não. Cara, se você precisa chorar, chora. Às vezes eu também falo, cara, eu só tô precisando chorar. E é isso. Às vezes a única coisa que a gente precisa é fechar a porta do nosso quarto, botar um fone de ouvido, botar aquela musiquinha e chorar. Às vezes você nem vai saber por que você tá chorando, mas só pelo fato de você estar chorando e de você chorar e de você se liberar a ter esse momento de intimidade consigo mesmo, já é de um peso e já é de uma contribuição, uma autocontribuição de você para com você mesmo, que é muito lindo. Eu não acredito na autossuficiência do ser de uma forma absoluta. Eu não quero que seja essa a mensagem do vídeo, mas certamente na vida nem sempre a gente vai ter alguém com o qual a gente vai conseguir dividir algo que nos dói. E no momento que você não tiver essa pessoa, que você não tiver esse ouvido perto de você vai preferir ficar calado ou você vai querer ser o seu primeiro
ouvido disposto a te ouvir. Então, é isso, gente. Esse foi o papinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tenham medo das suas lágrimas. Chorar não faz de você uma pessoa mais fraca. Chorar não faz de você uma pessoa mais sensível, uma pessoa menos merecedora. Chorar só constata que você é um ser humano e que você vive, que você está experienciando coisas com as quais você nunca teria imaginado experienciar, sejam elas boas, mas ou qualquer outra coisa. Chorar te faz ser humano e nada mais do que isso. Então, é isso, gente. Aqui eu me despeço. Like se você chorou com este vídeo. Comenta, compartilha com alguém que você julgue que esse vídeo talvez possa ser algo importante para essa pessoa. E é isso. Homens, chorem mais, por favor. Eu acho que muito do sofrimento do homem se dá pelo fato de vocês não chorarem tanto quanto deveriam, né? Chorar é um ato de autocuidado, entendeu? Então é isso, gente. Nos vemos na sexta. Eu fico por aqui e tchau!